Olá pessoal, bora continuar a nossa persistência aí de formulário papel. Vocês não responderam, mas eu sei que a gente vai continuar aí. Bora lá. É, então, a gente fez a parte da disponibilização aí da parametrização, configuração do nosso data grid, tá? O que a gente tem que fazer agora é basicamente definir, por exemplo, a busca dos nossos dados, como é que a gente vai manipular aí o nosso ah, objeto, né, para a gente poder salvar as informações aí do, do papel, né, que é a entidade que a gente está trabalhando aqui. Então, bora lá, dar continuidade aí ao que a gente está fazendo, né? Inicializar aqui o meu cronômetro, beleza. Então a gente vai trabalhar agora com a primeira persistência, vamos dar continuidade ao data grid aí, que é recuperar as informações, né? Eu já montei a estrutura do meu grid, eu quero recuperar as informações que estão no banco de dados, tá? Vamos então buscar trabalhar com a propriedade aí que inicialmente são as nossas referências de projeto. A gente tinha feito o quê? A gente tinha criado um projeto específico para o mapeamento do nosso banco de dados, tá? Eu esqueci de falar para vocês no mapeamento que aqui em app.config eu tenho a string de conexão que foi criada para poder conectar o banco de dados. E aqui a gente define, por exemplo, o nome do servidor, o nome do banco, né, que está ali atrás, o usuário e a senha que vai conseguir acessar esse banco aqui, ok? Então fica aqui em app.config, lá no projeto que a gente fez o mapeamento do nosso banco. Por que isso é importante? Quando a gente vai manipular aqui os nossos objetos de banco de dados nos formulários, por exemplo, a gente precisa ter permissão de acesso para poder salvar essas informações, senão ele não vai conseguir, a aplicação não tem permissão, não tem usuário configurado para poder salvar essas informações do banco de dados, tá? Ou buscar, consultar, etc. Qualquer coisa que envolver agora banco, a gente vai precisar de conexão ao banco de dados. Então a gente precisa definir essa estrutura de configuração de acesso ao banco aqui, tá? E a gente vai ter que fazer isso futuramente aqui na frente, beleza? Mas vamos inicialmente criar uma referência entre modelo e interface, tá? O que a gente vai fazer então? Vamos vir aqui no nosso Windows Forms, nosso projeto, a gente vai ter uma guia que chama referências, tá? E aqui a gente vai adicionar então as nossas referências que a gente vai precisar para poder manipular esses objetos que a gente tem aí no banco de dados, tá bom? Então é só a gente clicar com o botão direito aqui em referências, adicionar referência, e a gente seleciona aqui nessa guia ao lado esquerdo projetos. E em solução vai aparecer, olha só, pi.modelo, tá? Só a gente marcar aqui, clicar em OK, e ele já vai aparecer aqui para a gente nas referências que a gente vai utilizar, certo? Então o que a gente pode dizer? Lá no nosso formulário de papel, a gente vai falar então que a gente vai utilizar essa base aí, tá? Então vamos chamar using pi.modelo, ok? Ele está nessa cor clara porque a gente não está usando por enquanto, mas daqui a pouco a gente vai manipular ele aí, certo? O que a gente vai trabalhar também é com a manipulação dos nossos modelos de entidade, tá? Então a gente vai ter que chamar uma referência aqui também, que é a biblioteca de sistema, system.data.entity. Só que ela não apareceu aqui para a gente. Por quê? Porque a gente não tem nas referências a biblioteca Entity Framework, tá? Se isso acontecer com vocês, igual aconteceu para mim aqui, ele vai falar que ele não consegue achar aqui essa referência, né? Então, o que a gente vai fazer para poder adicionar ela? Vamos vir aqui em referências, botão direito, só que agora a gente vai pelo esse Manage Nugget Packages aqui, que basicamente é um repositório da Microsoft de bibliotecas, plugins que a gente pode colocar nos nossos projetos. Tá? Clicou ali, vamos vir aqui em Browse e vamos pesquisar por Entity Framework, que é a biblioteca que compõe, então, ou que possui as funcionalidades para a manipulação de entidades. Ok? Selecionei Entity Framework, clicar no botão Instalar. Ele vai perguntar se a gente aceita, né, os termos de licença aqui, vou clicar em Aceitar. E ele já vai fazer o download. Se ele aparecer isso aqui, ó, perguntando se existem arquivos que não foram salvos, se a gente quer recarregar eles aqui, pode marcar para todos, clicar em sim para todos aqui para a gente poder recarregar
após a instalação. Ele sempre instala a versão estável da biblioteca, tá? Se a gente for olhar no site da Microsoft, tem uma versão mais atual que é a 6.1.3, mas eles disponibilizam aqui no Nugget Package as versões estáveis, certo? Então a gente pode instalar que não vai ter problema nenhum de versão beta ou tester aqui que a gente vai colocar nos projetos, não. Ele sempre coloca as versões já estáveis e disponibilizadas no repositório da Microsoft, tá bom? E dos seus parceiros também, né, que podem estar aqui também. Ok, a gente já adicionou aqui. Se a gente olhar na nossa solução, eu tenho agora o Entity Framework aqui para a gente poder trabalhar com ele. Tá? Vou fechar aqui a parte do Nugget. E se a gente voltar agora, a gente já consegue trabalhar com o Data Entity aqui. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai primeiro criar uma instância dessas entidades, né, desse data context, desse contexto que a gente criou de dados aqui, beleza? Então, vamos falar aqui, projeto integrador entities, que é o mapeamento que a gente fez do banco, né? Vou chamar aqui de DB, new, projeto integrador entities, certo? Outra coisa que a gente vai precisar é manipular um objeto aqui de papel durante as persistências que a gente for fazer, para salvar, editar, excluir, tá? Então, já vamos adicionar aqui uma variável do tipo papel, que a gente vai trabalhar aqui a parte das persistências com ela, ok? O que a gente tem que fazer agora então? A gente já criou aqui um modelo para poder salvar, recuperar as informações e a nossa interface aqui para poder conectar ao banco de dados. Vamos então criar um método para poder recuperar essas informações do banco. Tá? Então, abaixo aqui do nosso evento de clicar, opa, a gente está no formulário principal, né? Desculpa. Deixa eu fazer a correção aqui então. Tá? As chamadas que a gente vai fazer aqui de persistência e de acesso aos dados não precisa ser na principal, vão ser no formulário papel, tá? Que no principal a gente não faz manipulação de objeto, tá? Então vai ser aqui. E vamos voltar aqui também lá no nosso formulário principal e vamos tirar essas referências que a gente fez aqui de conexão e de mapeamento das nossas entidades. Vamos salvar isso aqui tudo e vamos colocar aqui também no formulário papel. Tá bom? Vou até fechar o principal aqui para não confundir. E é aqui que a gente vai manipular eles, né? No principal não faz sentido, porque a gente não está chamando nada nele. Ele só coordena e controla, gerencia os nossos formulários aqui, certo? Vamos então aqui criar o nosso método para poder carregar o nosso grid, né? Recuperar as informações dele aí. Então, vamos criar um método aqui chamado carregar grid. E esse método aqui, então, ele vai recuperar os papéis cadastrados no banco, tá? Então, vá papéis. Da onde que a gente vai pegar, então? Vamos pegar, então, dar um nome aí para nossa entidade papel, tá? Uma variável. Da onde que vai, o que ela vai referenciar, então? db.papel. Tá? O que a gente vai selecionar? Papel.id papel, papel.descrição. Beleza? Aonde que a gente vai retornar essas informações? No nosso DataGrid View. DataGrid View papel.dataSource, ou seja, a nossa fonte de dados, né? Vai ser basicamente essa lista de informações que a gente vai retornar aqui. Papéis. Né? Essa provável lista que a gente vai ter de papéis que a gente está selecionando através dessa consulta. Ó, que a gente está indo em papel, né? Lá na nossa propriedade de navegação que a gente fez aqui do nosso contexto, que foi o objeto que a gente criou agora, e a gente está selecionando na entidade papel o ID papel e a descrição. Tá? E essa lista, então, esse valor aqui, a gente transforma ele em lista, que é o tipo que a gente precisa na hora de retornar aqui na nossa fonte de dados do nosso grid. Beleza? E agora, ao final aqui do nosso método de load, a gente chama esse método que a gente criou, que é o carregar grid. Perfeito? Se a gente executar a aplicação, a gente vai ver que não vai carregar nada, tá? Por quê? A gente não tem nada salvo no nosso banco de dados ainda, né? Para isso, então, um exemplo que a gente pode fazer para poder saber se isso aqui
está funcionando da maneira correta, a gente persistir ou a gente salvar alguma informação no banco de dados direto, tá? Porque a gente não tem o nosso método salvar ainda aqui, né? Vamos só ver aqui o retorno, ó, gerenciador de papéis, papéis. Ah, e interessante que ele vai dar um erro aqui, né? Ah, deixa eu tirar aqui o breakpoint. Olha só. Ele deu um erro, tá? Falando o seguinte, ó. Não existe string de conexão chamado projeto integrador entities. Não foi encontrado no arquivo de configuração da aplicação. O que isso quer dizer? Que a nossa aplicação desktop, ela não tem um arquivo de configuração para acessar ou que tenha a permissão de visualizar as entidades que a gente fez no mapeamento. O que a gente tem que fazer então? Vamos naquela appconfig, lá do pi.modelo que eu mostrei para vocês, que tem as strings de conexão, a gente vai copiar essa string de conexão, dá um Ctrl C aqui, e lá no nosso projeto de formulário, a gente também tem um appconfig, ó. E se a gente abrir ele aqui, a gente vai ver que a gente não tem uma string de conexão definida para ele, tá? E a gente não definiu, a gente não configurou isso ainda. A gente copiou, então, aquela string de conexão lá do modelo, e a gente vai salvar aqui agora no arquivo de configuração do nosso formulário, do nosso projeto desktop. Tá? É basicamente o mesmo nome, tá? Então não muda nada, é só um Ctrl C do modelo e um Ctrl V na interface. Ok? Vamos salvar aqui, vamos executar de novo agora e ver se o problema continua, né? Se era isso mesmo. Gerenciador de papéis, papéis. Olha só, trouxe para a gente aqui. Não carregou nada, porque se a gente olhar o nosso banco aqui, fazer uma consulta rápida aqui, projeto integrador, papel. Ah lá, o nosso banco está vazio, né? Então, se eu fizer aqui é, aluno, por exemplo, e executar aqui agora, olha só, eu tenho um papel carregado lá e a descrição dele é aluno, tá? Vamos voltar aqui então no nosso formulário. Ó. Se eu fechar ele aqui agora e carregar ele novamente, ele já carrega para a gente o código do papel 1 e a descrição desse papel que é aluno, tá? Então, basicamente, aqui a gente já tem a parte de data grid pronta, né? Então, ela está praticamente configurada aqui para poder carregar essas informações quando a gente trabalhar com as persistências, tá? Então, o que a gente fez aqui, por enquanto, foi trabalhar o grid. Agora, o que a gente tem que implementar é o salvar, o editar e o excluir para finalizar a parte de persistência, né? O nosso carregar já está praticamente pronto aí, tudo bem? Pessoal, vou finalizar a aula aqui então, e na próxima a gente faz o nosso primeiro método, que é o de persistência aí, além do carregar que a gente já fez, que é o salvar, tá bom? Um abraço e até a próxima.